Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, segundão. Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um encontro Sociologia comigo, professor Josimar Gripa, do Colégio Castro Alves. Antes de iniciarmos essa aula, quero lembrar que todo o conteúdo está sendo gravado e que é protegido por direitos autorais, além de ser de propriedade intelectual da nossa escola. Por isso, sua reprodução, mesmo que parcial, ou sua comercialização é proibida e passível de medidas judiciais. Seja mais uma vez bem-vindo e bem-vinda a esse encontro semanal, a esse encontro, onde nós nos reunimos para pensar com criticidade, alguns temas da nossa atualidade, com o olhar, com o viés da sociologia. Amores do meu coração, como você está? Tá bem? Não está? Como que você chega para essa aula? Já chega com fome? Chega sem fome? Como chegamos? Cansaço, Gui? Sério? Dormiu bem essa noite? Dormiu bem? Tranquilo? Todo dia você vai ter 5 aulas agora. Ah, é? Massa! Olha que maravilha, Guilherme. Aí, Fernandinha chega bem, tá vendo? Para ela 5 aulas não é problema. Vai não? Ah, oxi. Lembre-se que o governo já liberou o retorno, né? Só falta agora saber se voltaremos ou não. Então, pelo governo já está tudo. Tá liberado, tá tudo liberado, tá liberado, tá tudo liberado. Quero ver, quero ver. Tchau, tchau. Pois é, gente. Então, vamos que vamos para o nosso encontro. Gente, seguinte. Hoje nós vamos falar de um tema muito pertinente, muito presente, que vai mexer um pouquinho com as nossas estruturas de reflexão, tá? Porque nós vamos tratar a partir da sociologia o tema da criminalidade e corrupção. Só que antes de entrarmos nessa temática, eu quero saber de você. É, Vamos fazer uma breve, um retorno, ao último tema que nós trabalhamos, até para a gente dar sequência, porque semana passada trabalhamos, uma outra temática, que foi orientação de estudos, etc e tal. Fiquei sabendo que eles não podem mais cobrar falta e nem repor. Mentira! Quem falou isso, menino? João de Deus! Fiquei sabendo que eles não podem mais cobrar. ah, Sério? Aonde isso? Eu não vi, não. Beleza, me manda aí, que na hora eu não vi isso, não. Mas, ó, não ia muito por isso, não, hein? Ha. Já pensou, você leva isso a sério e chega no final e toma na cabeça? Ai, ai, eu vou rir demais. Mentira, eu não vou rir, não, porque eu não faço isso, não. Ai, ai. Eu não faço isso, tá? E, oh, meu Deus, tá gravando, olha, gente, eu não faço isso, eu não faço isso. Eu vou rir de... Ah, onde que eu vou rir de aluno, gente? Eu, hein? Ah. Ai, João. Bom, mas olha, João, quanto sobre isso daí, eu não. Eu de fato não tô sabendo, não, tá? Mas se você tiver, depois você me manda, tá bom? Para eu dar uma olhada. O EAD, eu sei que o CNE ele autorizou, tá? E aí, né, fica a cargo dos estados e o MEC também vai avaliar se de fato, né, o que o conselho definiu vai entrar em vigor, tá?
Por exemplo, juntar um ano e outro, né, 2 anos em um, chamado bianual, enfim. Mas aí, Risa, o que vale para o colégio estadual, se for, né, uma normativa, o colégio privado também acata, porque a orientação é a mesma, entendeu? A orientação é a mesma. E aí o colégio privado ele acaba acatando, né, as orientações e adapta de acordo com a realidade. Por isso que a gente tem que verificar isso aí com muita atenção para depois, né, não achar que tá, não vou reprovar, então não vou fazer nada. Porque depois chega lá na frente e vai tomar na cabeça. Entendeu, João? Então, fica de olho aberto, senão se relaxar já era, tá bom? E é melhor não relaxar, né, gente? Porque conteúdo, nós temos aqui o privilégio de conseguirmos, né? De conseguir aí adiantar os conteúdos, né? Então aproveita, galera, aproveita, aproveita, tá bom? Amores, vamos então para o nosso tema. É claro que hoje, né, nós vamos página 13, tá? O tema de hoje começa na página 13, mas eu quero fazer um retorno ao tema da última aula. Lembrando que na última aula nós conversamos um pouco. Ai, eu tô soluçando. Foi mal. Vou fazer um retorno, tá? Porque semana passada nós trabalhamos, né, algumas orientações para estudo, então tivemos uma boa parte da aula voltada para isso. Então voltarei um pouco para a gente, tá, dar continuidade à temática de fato. Nós estamos então no volume 7, tá? Volume 7, capítulo 13. Então vou começar, né, com a revisão da página 8, tá? Coisa bem rápida. Nós falamos sobre segregação socioespacial, ok? O que você se recorda do que nós conversamos? Traz para a gente o que é essa segregação socioespacial, quais são as consequências dessa segregação, né? O que acarreta essa segregação socioespacial para, o que acarreta, né, na formação da cidade. E aí? Traz para a gente. Compartilha. Fernanda, as desigualdades sociais, a forma de organização, ok. Centro e periferia, ok. Mais o quê? Lembra-se que o tema principal que nós estamos tratando é o tema das violências, tá? Esses pontos que vocês apresentam, as barreiras, ok, Fê? Esses pontos que vocês estão trazendo, como que elas influenciam, né? Se influenciam, como que elas influenciam nas formas de violência ou nas produções e reproduções dessas violências. Falamos das cercas, condomínios, show, oportunidades e formas de acesso. Ok. O que seria oportunidade e forma de acesso, Fê? Vale mais? Mais o quê? Mais o quê? Mais o quê? Bom, diante do cenário que nós iniciamos a reflexão, é importante a gente destacar alguns equívocos, tá? Eu quero começar por aí. Alguns equívocos que nós ouvimos e muitas vezes nós manifestamos no nosso cotidiano, tá? Equívocos que acabam estigmatizando as relações humanas, as relações sociais. E aí, gente, eu falo para você o seguinte: quando nós tratamos, né, dessa segregação socioespacial, nós estamos promovendo aí uma reflexão sobre essa distinção, né, que a Risa trouxe aqui e que a Fernanda também trouxe, que é a divisão entre centro e periferia, tá? Essa segregação socioespacial destaca justamente isso. E aí nós temos uma imagem, né, que eu acredito que você já deve ter visto ela
né? E ela está aí na página 8. Ela cai muito nas provas de vocês, ou na própria prova do Enem, ela também já caiu. Então você tem aí, né, uma imagem, né, de um condomínio de luxo, e o que separa esse condomínio da outra realidade é justamente um. Ah, tá demorando? A forma que a sociedade consegue disponibilizar para alguns grupos, e a forma é de forma diferente. Sendo que esse não deveria ser o papel dela. Aham. A net está ruim, está demorando a chegar. Não, tranquilo, chegou aqui, tá? Beleza, obrigado, meu bem. Então, gente, essa separação, essa segregação, ela é muito visível na estrutura social, tá? E também na estrutura arquitetônica, tá? E sempre quando você visualiza essa estrutura, você vai saber, né, o público específico de cada uma dessas áreas. Então, trabalhar, né, essa, essas sessões, né, que existem, como que as sessões se interligam ou dialogam uma com a outra, ela é função, né, ela é papel, ou talvez seja uma das nossas obrigações enquanto estudantes, ou até mesmo, né, enquanto pessoas que estão conhecendo a sociologia. Pensar os problemas, pensar as dificuldades a partir de algumas sessões. E aí o que eu estou chamando de sessão, né? De sessão. É justamente aquilo que nós conseguimos identificar dentro de cada área. Aí você pode pegar o público, que público é esse que compõe um cenário e o outro cenário, a renda, sexo, a formação, né, a escolaridade, o envolvimento no mundo do trabalho, tá? Por exemplo, investimentos, né, em cada uma dessas áreas. Então, tudo isso, ele se torna, né, se tornam, todos esses elementos se tornam fundamentais para as nossas análises, tá bom? E aí, né, nós fomos construindo um repertório que chegamos, né, a algumas ideias que nos ajudam a pensar alguns equívocos que são ditos, vividos e falados, né, por algumas pessoas e até mesmo, né, por nós. Por quê? Porque esses ditos, eles são, querendo ou não, formações sociais. São formações que estão diariamente, né, sendo constituídas nas relações com as pessoas. E nós precisamos quebrar algumas ideias, tá bom? E é justamente aí que nós vamos quebrar para que você crie, né, um novo repertório sobre essa realidade e essa diferenciação socioespacial. Então, primeiro, né, pensar que é, essas, essas comunidades, né, as favelas, elas recebem o mesmo tipo de investimento, o mesmo tipo de atenção. Esse é um tema que nós precisamos eliminar dos nossos discursos, porque nós vimos e nós também vemos e estudamos, né, a partir da sociologia, que existe sim uma diferenciação no atendimento a esses dois cenários. Tá? Vimos lá no início que a presença, por exemplo, do Estado, quando o Estado chega, é uma presença repressora. E aí, né, coloca-se na ideia de que todo, né, morador de favela é bandido. E aí, né, nós sabemos justamente que não o é. Bom, então nós precisamos tirar da ideia, né, tirar da nossa cabeça essa ideia de que os cenários eles têm os mesmos atendimento, os mesmos atendimentos e também têm as mesmas preocupações por parte do poder público, pois não o tem. Depois, gente, uma outra coisa que nós precisamos trabalhar são as barreiras, como a Fernanda trouxe ali. E aí eu quero lembrar vocês, né, as barreiras simbólicas. Tá? As barreiras simbólicas, elas estão, né, sustentadas numa ideia de preconceito a essa população, a esse grupo que compõe especialmente o espaço com menor investimento, tá, pessoal? Então você sempre vai ter, né, você sempre vai encontrar discursos de diminuição tanto da localidade quanto das pessoas dessa localidade. Então nós precisamos quebrar esses discursos preconceituosos. E como que nós fazemos isso? Não é simplesmente levantando bandeiras por levantar,
mas é levantando bandeiras e principalmente entrando na discussão com conhecimento. E como que eu vou adquirir conhecimento? Fazendo leitura, participando de grupos de debate, participando ativamente, né, da promoção e dignidade das pessoas que vivenciam esses espaços. Até porque, né, nós falamos das pessoas que vivem nesses espaços, mas nós precisamos nos colocar, porque muitos de nós vivenciamos desses espaços, tá? Muitos de nós vivenciamos nesses espaços que não têm o atendimento prioritário por parte do poder público. Então também cabe a nós, né, reivindicar por ações que chegam, né, que possam, por ações que cheguem até nós com a intenção de alterar, né, esse cenário tão propício às violências. Veja, cenário propício, mas não quer dizer que a violência é o elemento constituinte dessa realidade. Até aí tá tranquilo, gente? De boa? Outro. Tranquilo, gente? Tranquilo? Beleza. Outro ponto interessante é a gente trazer, por exemplo, de que nessas violências que são realizadas, né, o tópico principal do capítulo são as violências e criminalidades, e esse cenário ele nos ajuda a pensar, tá? Como que as violências elas são empregadas e como que elas são manifestadas, né, na sua totalidade. Lembrando, é uma violência multifatorial, ou seja, são múltiplos fatores que fazem com que elas, né, cheguem ou sejam realizadas, né, sejam assim pensadas. Depois, lembrando, né, que esse cenário multifatorial das violências, né, que a violência se apresenta, são cenários que nos ajudam a pensar sobre os investimentos. E aí eu comentei com vocês, né, que áreas com pouco investimento tendem, né, a ser espaços propícios para um alto índice de criminalidade. E aí, né, qualquer mapa da violência que você pegar e você fizer um estudo, né, daqueles espaços, né, daqueles bairros que estão no topo da lista, né, ocupam as primeiras posições, e fizeram um paralelo com, né, fizeram um paralelo com como é que fala? Com os investimentos públicos, né, daquela área, você depois vai tirar conclusões que são muito precisas e pertinentes a essa temática. Então, onde há pouca presença do Estado ou pouco investimento do Estado, há uma tendência, não é regra, tá, gente? Friso isso, há uma tendência de ter, né, uma probabilidade maior para as práticas de violências, ok? Uma vez que, para diminuir práticas de violência, é necessário formação das pessoas daquela comunidade. Bom, depois, outro ponto que a gente precisa desmistificar é justamente, né, a ideia de que a favela é o espaço privilegiado para a produção, venda e tráfico de drogas. E sendo que não o é. Ok? Então, essa marca, esse registro, ela foi crescendo no cenário social, né, no cenário do imaginário social, porque existe sim, né, uma, uma, uma necessidade de marcar um determinado público, para esse público se tornar assim um alvo propício para a eliminação, para ser eliminado. Tá beleza? Então, né, a ideia de que o tráfico de drogas é um privilégio, né, é de um determinado espaço, esse espaço é o espaço mais pobre, é uma grande falácia nossa afirmar isso por onde quer que nós passemos. Tá beleza? Até porque, gente, como vocês já perceberam, a linguagem, né, utilizada, por exemplo, nos noticiários é uma linguagem diferenciada. Então, né, em área nobre, o traficante ele é visto ou como estudante, né, estudante de medicina, ou estudante de direito, ou, né, ele é identificado a partir da, 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 da classe do qual ele pertence. Já, né, do outro lado, né, a classe menos favorecida já é visto como traficante para pesar tanto a pessoa, mas também a localidade onde ele se encontra. Então essa linguagem ela também ela criou
né, ela cria, não criou, ela cria um estereótipo da pessoa, especialmente se for negro, né, porque cria o estereótipo, e também dos espaços onde ele foi ou onde ele é, né, apreendido. Tá, gente? Então não existe essa relação, e, infelizmente, né, a nossa linguagem, ela cria essa situação, ela cria esse espaço é, de diminuição do outro e de marcação do território. Tá? Outro ponto que o Michel Mises traz para a gente, Michel Misse traz para a gente, é aquela afirmação, né, que nós ouvimos muito de que a pobreza é a causa da criminalidade. Isso não, gente, essa é uma falácia que de fato ela induz, né, os nossos comportamentos à negação daquele que é pobre, tá? E aí, infelizmente, né, se nós afirmamos que a pobreza é a fonte, né, é a causa da criminalidade, então todo aquele que não tem um poder aquisitivo, né, que não tem um status social, ele teria então ali, né, que ser visto como criminoso. Então, né, não cabe a nós trazermos essa reflexão e nem sustentar essa ideia porque ela não tem fundamentação. Tá, gente? Então, veja que as pessoas e os espaços eles foram, né, sendo marcados diante os discursos, diante a linguagem que é empregada no nosso cotidiano, que infelizmente ainda hoje, né, mesmo com todo o aparato, mesmo com todo o trabalho, né, dos movimentos sociais e mesmo com toda a dedicação, né, de pessoas e grupos para diminuir esse e retirar, né, esse estereótipo, ainda hoje nós vemos classes tentando, né, tornar a outra subalterna. Então, infelizmente, nós ainda temos esses discursos, temos essas falácias muito presentes no nosso cotidiano. E um outro, né, ponto interessante são os chamados de enclaves fortificados. O que seriam esses enclaves fortificados, né? Maria Tereza Caldeira, tem até o livro dela aqui. A Tereza Caldeira traz justamente esse diálogo, né, dos espaços que acabam sendo demarcados dentro do próprio espaço. Olha que loucura, né? Você cria condomínios, né? Aquilo que eu acho que foi a Risa que comentou ali em cima, ali, ó. Falamos da cerca dos condomínios. Pois é, gente. Nós temos então que pensar esses enclaves justamente como uma possibilidade de segregar, né, como um espaço de segregação. E o condomínio ele se torna, né, as pessoas se fecham cada vez mais, não dando oportunidade para aquele que está de fora. Isso não quer dizer que vai abrir o condomínio para as pessoas entrarem, não é isso. Mas a estrutura do condomínio, ela já nos traz, né, essa ideia de estar tudo concentrado, então não preciso de nada externo. Então fecho no meu mundo e faço tudo dentro dele. Tá, gente? Então esses enclaves fortificados, eles demarcam espaços e ainda demarcam até mesmo as pessoas que transitam por aqueles espaços, tá? Então você encontra, né, um isolamento social daquilo que é, ou melhor, daquilo que está externo ao seu condomínio, daquilo que está externo à sua realidade social. E com isso, né, você passa a conviver somente naquele ciclo do qual você está, do qual você, né, compõe. Então você tem os shoppings, né, os shopping centers, você tem os condomínios, os centros comerciais, são espaços concentrados, né, onde você não oportuniza um comportamento de expansão, expansão de relacionamento, expansão de ideias, expansão do próprio comércio e por aí vai. Tá? Então ele limita, tá ok? Ele limita. Gente, até aí de boa? Beleza. E por fim nós temos os aparatos de segurança. Tudo em nome de uma segurança, né? Tudo em nome de uma não, tudo em nome da segurança, nós equipamos, né, os nossos espaços com aquilo que vem, né, me trazer uma satisfação da nossa, uma satisfação da nossa, vamos dizer, né, da nossa segurança pessoal e da segurança da nossa família. Então, o que nós temos? Cerca, câmeras, muros,
né? O guardinha passando na rua pitando à noite, tudo isso me traz sensação de segurança. E aí vemos, né, o próprio Estado também visando garantir a segurança, equipando as ruas e os espaços coletivos com essa ideia, né, de que está trazendo para nós segurança. Se eu não me engano, eu comentei com vocês sobre a Praia da Costa, não falei? Você está passando no calçadão e você escuta a voz. Para sua segurança, você está sendo filmado. Comentei sobre isso, não comentei? Ou não? Ah, pois é, esse é um exemplo, tá? É um exemplo de que tá tudo em paz, tá tudo em ordem. Mas aí você percebe, né, justamente essa divisão, né? Como que o Estado age em determinados espaços. Né? Para da Costa você vê segurança preventiva. Nos espaços periféricos a polícia já chega, né? A segurança já chega para a repressão. Então essa é uma crítica que nos cabe fazer, até porque, né, nós vivenciamos em espaços periféricos. Né? Não sei se tem alguém aqui que mora em área nobre, mas nós, né, 90% da nossa população, né, ou melhor, da nossa população, do nosso grupo aqui, nós vivenciamos, eu acredito, em áreas periféricas. Então, cabe a nós essa reflexão, tá, gente? Bom, e depois, galera, né, diante de todo esse cenário, a gente percebe o seguinte, que existem diferentes reflexões de como que tudo isso vai sendo fortalecido. Uma das reflexões, né, de toda essa desigualdade, de toda essa promoção ah, né, de violências e até mesmo, né, a promoção de uma nova perspectiva de sociedade, nós temos então que pensar o seguinte: eu, Josimar, eu, Josimar, de que forma eu participo para que a violência ela se propague? Então tem duas temáticas que nós vamos pensar hoje, né, a partir de todo essa contextualização que nós falamos anteriormente, tá? De toda essa segregação. Gente, tá todo mundo saindo? Oxe, de toda essa contextualização. É justamente, né, a temática da criminalidade e corrupção. Então, como que eu, Josimar, como eu, né, Josimar, faço parte desse universo? De que forma eu também potencializo para que as violências sejam cada vez mais é, fortalecidas nos espaços por onde eu transito? Então, né, pensar a criminalidade, pensar a corrupção é a gente também se colocar diante desse cenário. Aí eu quero pensar com vocês a partir desse viés. Ok? Mas antes eu quero pensar com vocês o seguinte. Primeiro, vocês, o que que você, não vocês, né? O que que você pensa sobre corrupção? Diz para mim. Corrupção. Manda para nós. O que que você pensa sobre corrupção? Estão digitando? E aí? O que você pensa sobre corrupção? Lo que ustedes... Fernandinha não sabe, ok. Guilherme, algo que sai de fora das normas? Bacana, bacana, pode ser. Pode ser, Gui. O que mais? Falta de transparência. Olha, bacana. Mais o que? Corrupção. Representação moral. Olha, bacana, Fê.
Muito bom. Yasmin, eu acho que a corrupção sempre esteve presente no nosso meio, seja no nosso dia a dia, praticada por nós mesmos ou por grandes empresários e políticos. Perfeito, Yasmin, perfeito. Mais o que, galera? Mais o que? Vamos lá, compartilhe a sua ideia. Mais um, mais um, mais um, mais um. E aí? Mais um, mais um, mais um. O que seria corrupção? O que seria corrupção? Bom, acho que é mais uma coisa sistemática do que moral. Opa! Opa, opa, opa! Veja, veja, veja. Risa, com a sua fala, então, a gente vai começar a pensar o seguinte. Gente, o tema da corrupção ela começa a ser pensada e problematizada de fato quando os estudos se direcionam para o famoso crime de colarinho branco. Já ouviram falar nesse crime? Crime de colarinho branco? Sutherland traz esse estudo e denomina justamente o crime de colarinho branco como sendo o crime que potencializa ou evidencia, né, a presença da corrupção. Isso, né, acontece no final da década de 30, tá? E esse estudo, né, ele vai trazer para nós a... caiu, Fê? Tranquilo, Fê. Tranquilo. E aí, esse estudo traz para a gente o que caracteriza esse crime de pessoas que estão no status social diferenciado, mas que mesmo assim vai praticar a corrupção, vai praticar o desvio de caráter. Olha, olha, hein? Então veja que o que a Risa trouxe, né? Acho que é mais uma coisa sistemática do que moral. Na verdade, esse desvio moral, como trouxe ali, né, uma representação moral que a Fernandinha trouxe, esse desvio moral, ele vai sistematizar um comportamento ou uma maneira de se organizar, seja coletivo ou seja de modo individual, tá? Vai organizar o modo de vida. Tá, Risa? Então, essa representação moral, ela organiza, ela faz com que, né, a ação de corromper um certo parâmetro moral seja sistematizado. E aí, depois que está sistematizado, aquele que vai chegando, ele vai adentrando, né, no espaço que já está com essa organização sistemática. Né? Está bem organizado mesmo. Tá bom? E por isso que a gente fala, né? A gente pensa em corrupção, automaticamente pensamos em político. Por que nós automaticamente pensamos em político? Porque a organização ela está justamente centrada no modo como o político o modo como o político sistematizou a, a tá bom, meu amor, beijo, vai na paz. E aí, né, tá, beijo, tchau, tchau. Então, esse modo de pensar a política, né, como espaço de corrupção, ela se tornou sistematizada. Ou seja, logo, todo político é corrupto. Porque o espaço tornou-se um espaço onde a corrupção ela é vista como algo sistematizado, como algo organizado. Então, o Sutherland ele traz essa referência ao crime de colarinho branco, tá, gente? E o foco dele, então, vai ser justamente aqueles crimes que foram cometidos por políticos e por empresários. Então, veja, pessoas que, economicamente, né, e a partir do seu status, não precisariam produzir,
Só que a corrupção é justamente, né, o fato do homem se corromper moralmente, tá? Então ele vai buscar meios de burlar o sistema ético, o sistema, né, político e econômico que está vigente. Então, né, quando nós tratamos dessa corrupção como criminalidade, é justamente visando esse público, tá, gente? Mas é claro que concordamos com a Yasmin. A corrupção, ela está sempre esteve presente no nosso cotidiano. As pequenas práticas de corrupção, elas podem crescer e tornar, né, cada vez vamos dizer, né, cada vez mais e ainda maiores diante daquilo que é realizado no cotidiano. Portanto, né, esses crimes eles vão então pensar justamente como que a sociedade se organiza a partir da corrupção e o que, que ela também perde com a corrupção. E é justamente aí, né, que entra a nossa reflexão, é, né, a partir da sociologia. Como que nós podemos pensar esses índices de criminalidade, né, associado, como eu falei anteriormente, à falta de investimento, à falta, né, de estrutura para determinados espaços, mas ao mesmo tempo, olha lá em cima, no topo, o que, que acontece? As pessoas continuam crescendo economicamente diante, né, da corrupção, né, da retirada, né, de direitos ou dignidade de alguns, outros vão crescendo cada vez mais, tá? Ô, meu amor, sério, manda um beijão pra ela, tá? Ó, beijo pra senhora, tá bom? Depois você dá uma olhada no final. Então tá, vai na paz. E aí, gente, o que que nós encontramos, né? Nós encontramos uma justiça, né? Nós encontramos uma justiça que vai se organizar diante daqueles que mais têm. Por isso que o crime de colarinho branco, né? O crime de colarinho branco, ele vai ser um crime que vai ter como posso dizer, ele vai ter um olhar do judiciário como um olhar, vamos dizer, diferenciado. O que, que isso significa para nós? Significa a gente problematizar o crime de colarinho branco como aquele crime que não, né, não alcança, por exemplo, a, a prudência, né, de um bom julgamento ou de um julgamento que seja justo. Por quê? O que, que nós vemos, né? Aquele que tem sempre passará ou ileso ou passará de uma forma mais branda. Já percebeu isso? Então, né, esse comportamento brando na hora do julgamento, né, de crime de colarinho branco, aumenta ainda mais a sensação de impunidade. E é justamente essa sensação de impunidade que nos torna, né, ainda mais propensos a pensar, né, que a corrupção é algo que dá certo. Conseguem fazer acompanhar essa linha de raciocínio, gente? Consegue acompanhar? Por isso que nós começamos falando das desigualdades e da segregação socioespacial. Por quê? Porque os processos de corrupção possibilitam o aumento dessa desigualdade. E aí o que, que nós encontramos lá na ponta? Né? A sensação de impunidade. Né? Aí você vê aí, nós temos, né, casos, né, de grandes empresas que fazem desvios de milhões e milhões, ou de políticos que fazem desvios de milhões e milhões e acontece absolutamente, né, ou nada no nosso discurso social, ou ainda quando acontece, é aquela ideia, né? Acontece, mas acontece pouca coisa. Então a proporcionalidade acaba não sendo tão tão justa, né, ou da forma como o viés social assim exige. Então, né, essa ideia da criminalidade e corrupção, ela vai aumentar ainda mais a sensação de impunidade e, principalmente, né, destaca aí também o nosso viés sobre a nossa
forma de pensar, né, os elementos, né, que compõem a nossa sociedade, inclusive as criminalidades vigentes. Gente, apareceu aqui já há um tempinho a mensagem de 5 minutos, tá? Risa. Aquele documentário da Petra Costa tem uma parte muito interessante, que ela conta de um encontro entre um político e um empresário no Congresso lá. E daí o político pergunta: "Você é por aqui?" E o empresário fala: "Eu estou sempre aqui. São os políticos que vêm e vão." Aham, exatamente, exatamente. Tem um livro do Clécio Lemos, que é o Crime de Colarinho Branco. Se eu não me engano, é a tese de doutorado dele. Não, é a tese de doutorado ou é a dissertação? Não lembro agora. Mas ele escreveu justamente sobre isso. Os processos de corrupção e a impunidade, né? A formação, não seria formação, mas seria como se fosse assim, a constituição do judiciário que vai sendo elaborado, né? Ou seja, o judiciário que vai se constituindo como uma forma, né, de, entre aspas bem grande, de proteção aos crimes de colarinho branco. Por isso, né, a sensação de impunidade, a sensação de que nada é feito, uma vez que o judiciário também já está, né, todo tomado aí pela, por esse viés, né, da seletividade, em especial, né, uma seletividade econômica, político e empresarial. É tenso, né, gente? E aí, gente, os prejuízos, eles são enormes, tá? Os prejuízos com o colarinho branco, eles são enormes. E eles, né, são vamos dizer assim, né, são aqueles crimes que são causados inicialmente por pequenas corrupções e que aos poucos elas vão aumentando a ponto de tirar a dignidade de muitos. Então, o que nós precisamos ter, né, por pensar é justamente nas pontas, né, nos extremos. Quem é que sofre com o crime de colarinho branco? E aí você encontra, né, diferentes instituições crescendo, né, muitos crescendo. O exemplo, né, são os bancos. Não vou dizer aqui, né, que é crime de colarinho branco, mas inúmeras formas, né, de você angariar um determinado fundo é na exploração de alguém. E aí, né, o crime de colarinho branco ele perpassa por diferentes cenários, tá? Então você tem aí, né, inúmeras contribuições, inúmeros cenários que possibilitam a gente pensar e problematizar o crime de colarinho branco. Tá beleza? Amores, até aí tranquilo? De boa? Beleza, então. Olha só, eu vou. Próxima aula a gente fala sobre tráfico de influência, tá bom? Não vou dar tempo, não vai dar tempo que já vai, ó, pá, cortar. Então eu vou parar a nossa gravação